E aí, beleza? Eu nunca achei que veria isso em uma série do boneco assassino, mas Chuck foi feito refém por 4 adolescentes, Nadine, Lexa, Devon e Jake, que querem descobrir o porquê ele estava com o celular tirando fotos no internato para um tal de coronel. E há dias mantinham ele assim, só que até agora não conseguiram retirar nada dele, e a tortura não funcionava com ele, pois o boneco demoníaco até curtia esse lance de ser torturado. Os caras estão me tirando. Mas as aulas tinham que continuar, né? Então sempre revezavam pra um ficar de olho em Chuck. E Jake ainda carregava o peso da morte do seu irmão adotivo, o motivo pelo qual os 3 foram parar ali. Já Lexi ainda continuava viciada em remédios, só que Trevor, que agora era seu inimigo no internato, viu o frasco, que além de saber do seu segredinho, trouxe novidades sobre a mãe dela, que acabou perdendo as eleições municipais, mostrando que agora era uma pedra no sapato de Lexi. Já Chuck estava usando uma das suas armas mais poderosas, o insulto, dizendo a Devon que ele não tinha coragem de matar uma barata, diferente dele, que tinha matado muita gente, mais até que os seguidores dele do Instagram. E uma dessas vítimas foi a mãe de Devon, mas era isso que ele queria, provocar o garoto mesmo. Só que Jake não permitiu e tiveram uma ideia. Já que tortura não dava certo, o porquê não uma lavagem cerebral? Aí eu fiquei pensando, como eles vão fazer uma lavagem cerebral em um boneco possuído? Sei lá! Acho que até o próprio Chuck ficou curioso nessa, mas passaria por algumas fases antes do processo terminar. Primeiro, com a sobrecarga sensorial, vendo cenas grotescas de filme e curtindo um rock pesado. E essa parte durou horas e horas, até Chuck não aguentar mais e vomitar. E agora tinha a aversão à violência, olha só, ficava enjoado ao ver uma cena de violência. Que imagina só, o Chuck ter nojo de violência, significa que esse mundo tá perto do fim mesmo. Só que aí estava pronto pro estágio 2, unicórnios e ursinhos fofinhos, por horas vendo aquilo até que a bateria acabou. E a lavagem cerebral finalmente terminou, pois agora ele estava calmo e o boneco assassino era um novo Chuck. Eu sou o Chuck. Quer brincar? Não! E olha só, agora ele estava educado, nem um pouco violento e até era gente boa, mas não sabia responder as perguntas, que gerou uma baita desconfiança se tinha dado certo ou não. E olha, ele até se soltou e não atacou ninguém, pelo contrário, ainda amarrou o cadarço de Jake. Parece que realmente ele estava bonzinho, só que Devon e nem Lexi acreditavam muito. Vale lembrar que Chuck matou a mãe de Devon e o pai de Lexi, ainda eram muita coisa para eles digerirem e acharem aquele boneco bonzinho. Então, como o Chuck estava com fome, Jake precisava dar um jeito, então Nadine ficou para cuidar dele. Que ainda não sabemos se isso foi uma boa ideia, mas ficarem tocados naquele quarto levantava muita suspeita. E Jake precisava da ajuda de Devon, pois sem ele, a vida dele seria ainda muito pior. Ali ou em qualquer lugar que estivessem enfrentando o Chuck, dando um abraço no seu namorado e um beijo. O problema aí foi o Padre Price, que viu e descobriu que os dois namoravam. Já Trevor viu Lexi saindo da enfermaria e queria fazer chantagem com ela, mas parece que esqueceu que ela era vilã do começo da primeira temporada, e foi ela que fez o terror de muitos adolescentes. Então ele tinha que ser muito pior do que ela para intimidá-la, colocando o garoto em maus lençóis, dizendo em voz alta que não sabia onde tinha camisinha na enfermaria, vendo a irmã Ruth vindo babando para falar com ele. Mas nada é tão ruim que não possa piorar, né? E uma encomenda chegou no internato, e pelo pacote já dá para saber o que era, né? Já o Padre Price queria ter uma conversa com o Devon. Enquanto isso, o Chuck se mostrava bem simpático e fofinho por sinal. E como o Devon não apareceu e Nadine precisava ir pra aula, foi Lexi que ficou pra cuidar dele. Só que aí que tá, o problema era conversar com o boneco. Não deixava ela muito confortável, mesmo ele não lembrando de nada. E perguntando a Lexi se ela tinha um namorado, fez lembrar de Júnior, e aí deixou ela ainda mais ansiosa e sua crise atacou novamente. Então deixou o Chuck sozinho no quarto e correu para o banheiro. Mas se você pensa que Chuck não mataria ninguém nesse episódio, está muito enganado. Pois Nadine foi se confessar, uma coisa que ela fazia 3 vezes por semana, e deixava o Padre O'Malley sempre de saco cheio. Pois não falava coisa com coisa, e ainda mais agora, que começou a falar de um boneco que tinha ganhado vida. E olha que loucura, o Chuck estava na cabine do Padre O'Malley e com o terço enforcou o padre enquanto Nadine se confessava. E depois foi o próprio Chuck que passou a penitência pra garota, 400 Aves Maria, deixando o Padre O'Malley morto no confessionário.
Enquanto isso, Devon era punido, acreditem só, pela sua orientação sexual pelo padre. Mas a pergunta que fica é qual Chuck matou o padre? O bonzinho ou aquele que acabou de chegar no internato? Pois quando Nadine chegou no quarto, não encontrou nem Alex nem o Chuck. E Jake foi tirar satisfação com o padre por estar punindo Devon sem motivo algum. Mas o padre, segundo ele, estava punindo desta forma até que Jake devolvesse o boneco que sumiu da sala dele. E se ele continuasse confrontando o padre, também seria punido. Já Alex precisava desabafar e encontrou em Nadine uma boa ouvinte, bem compreensiva por sinal, sentindo até que poderia confiar nela. E como o boneco apareceu na sala do padre, dispensou Devon da penitência, deixando o garoto ainda mais preocupado. E Trevor foi ao quarto das garotas para incriminar Lexi com vários comprimidos. Seria mais um vilão na série com certeza, mas Chuck apareceu. Deu uma bicuda em Trevor e depois um soco tão forte no peito que até abriu um buraco, matando o garoto instantaneamente. Já era. Foi encontrado pelos adolescentes na sequência e para explicar isso aí seria bastante complicado. Ainda mais que estava rolando a inspeção na ala feminina pela irmã Ruth. Então rapidamente esconderam um corpo. Fizeram uma cena e até que deu certo a princípio. Só que era um baita problema que tinham agora para resolver, né? Mas nesse episódio aí finalmente vimos o Chuck bonzinho se encontrar com o Chuck musculoso. Sim, foi ele que apareceu no internato. Era forte e tinha até gominhos. Só que tava ali para dar uma lição no Chuck bonzinho. Complicou. Enquanto isso, Chuck iria contar em um talk show casos de família, isso mesmo, e alguns segredos obscuros sobre a família dele, seus filhos e sua ex-esposa. Então, na casa de Tiffany, ela recebeu a visita de Glenn e Glenda, os filhos do Chuck e Tiffany. Bom, é complicado de explicar como eles se separaram em um casal de gêmeos, mas não eram nada parecidos com sua mãe. E estava até um pouco preocupado com ela, pois o contador disse a eles que sua mãe estava ficando sem dinheiro e queriam saber sobre uma tal de Nika Pierce. Bom, esse nome sempre deixa a Tiffany bastante nervosa, né? Só que, de novo, contou aquela boa e velha desculpa e Glenda tinha uma coisa para contar à sua mãe. Sobre os eventos do filme O Filho do Chuck, que ela tinha pesadelos, lembrava de alguma forma que fez mal a alguém. E também dos ocorridos, claro, de um boneco que chamava ela de cara de bunda e incentivava ela a matar pessoas. Bom, Tiffany desconversou sobre isso. Diz que era puro fruto da imaginação das duas. E como era aniversário de Glenn e Glenda, Tiffany até contratou um mordomo para ficar na casa cuidando da porta. Ele se chamava Jeeves, mas quem teve uma surpresa foi a própria Tiffany. Mas que porra é essa? Bom, Glenn e Glenda chamaram alguns convidados, já que estava naquela vida de se esconder do mundo. Chamaram alguns tios, parentes e amigos para a festa. E eles todos estavam preocupados com Jennifer Tilly, a atriz. Só que ela não estava muito contente com eles ali, enchendo o saco dela. E olha só, até a sua irmã apareceu. Meg Tilly, também uma atriz e escritora, mas não fez muitos filmes conhecidos. Apenas foi indicada ao Oscar como melhor atriz coadjuvante, mas sempre ficou meio que no anonimato, diferente de Tiffany, que fez vários filmes. Mas pronto para começar a festa de aniversário dos filhos, e tinha mais atores de verdade por ali, como o Joey Pantoliano, que fez Matrix e Sopranos, Gina Gerson, que fez vários filmes interessantes nos anos 90, e uma socialite americana, Sultan Strake, que era amiga de Tiff. Ok, o chato da história era o tal mordomo Jeeves, que sabia de podre de todos os atores por ali. É inconveniente como ela queria saber o que era Glenn e Glenda, se eram meninos ou meninas. E bom, Glenda explicou que eram pessoas não binárias, que em resumo não se identificam com sexo em específico, e por isso usavam pronomes neutros. E o mané não entendia nada disso. Segundo os convidados, a cabeça dele estava presa no século XXI. E com essa atitude aí, sem demonstrar nenhum respeito pelos adolescentes, todos ali já odiaram ele. E voltou de novo pro seu posto, onde tinha que ficar na frente da porta. Só que as luzes da casa se apagaram e olha só, quando Jennifer voltou, o mordomo mané tinha sido morto por alguém na casa. Que loucura. Então, para contornar essa loucura toda aí, Jennifer iria brincar com todos os convidados de detetive para saber quem matou o mordomo e quem abriu aquela porta. Já descobrindo que o maluco foi envenenado e claro, né, Nika desapareceu, com alguém empurrando a cadeira dela. Ok, na sala principal foi aquela conversa que todos eram suspeitos, até mesmo Glenn e Glenda. Só que Tiffany viu no app de segurança alguma movimentação
atenção, já achando que era alguém com Nika, mas um segredo aí foi revelado sobre Tiffany, que Jennifer já teve um caso com a atriz Gina Gershon, e esse romance aí foi muito forte por muitos anos, só que depois que ela fez os filmes do Chuck, simplesmente mudou, desapareceu por anos e nunca mais falou com ela, mas Gina queria reacender essa chama e até tinha um presente pra ela, indo buscar, só que daí Joey Pantoliano apareceu, queria ver as duas atrizes fazendo safadeza, sabe, já querendo participar também. Bom, mas Glenn estava com Nika, dizendo que não matou o mordomo, mas escondeu ela no quarto, onde Jennifer não sabia que existia na casa, e fez uma promessa para Nika, que aquela noite tiraria ela daquele lugar. Eu prometo, você vai sair dessa casa essa noite. Ave Maria! O lance que Glenn e Glenda descobriram sobre Nika alguns meses atrás. Quando estavam visitando sua mãe, colocaram ela para dormir. Entraram no quarto e descobriram tudo sobre o que Jennifer tinha feito com o Nika. Mas com problemas que só Nika tinha com a polícia e também ter fugido do manicômio, não podia voltar. Então armariam juntas um plano. Mas quando Glenn foi distrair sua mãe, Glenda foi pegar sua faca e acabou ferindo o próprio dedo. E como sabemos, o sangue faz ele aparecer. As duas personalidades presas dentro daquele corpo. E viu como seu filho estava depois de muitos anos, dizendo a Glenda que ele era o seu pai. E aquele lance que ele abandonou era mentira, pois deixou a maluca da Tiffany viver a vida dela. E foi culpa de Tiffany ele ter abandonado os seus filhos. E se ela quisesse se vingar de sua mãe, era só procurar ele, pois chamando ele de cara de bunda, tinha um plano também. Cê é louco. Só que as coisas ficaram interessantes nesse episódio, pois Glenn era uma pessoa boa. Talvez a parte boa que restou disso tudo. Só que a irmã dela não, né? E quando abriu o elevador, Joe estava morto, baleado na cabeça. Então Chuck apareceu. E Glenn não entendeu nada, que era seu pai que estava ali. Mas Glenda botou Glenn pra dormir e agora Chuck tinha até braços. Aparecendo na sala pra surpresa de todos e também de Tiffany, né? Apontando uma arma pra atirar nela, mas olha só, não tinha bala alguma. Então Tiffany deu um belo tapa em Nika, que voltou ao normal, né? E aproveitou os braços e com a ajuda de Glenn pra sair daquela casa. Só que aí o desespero bateu e Glenn queria respostas com sua mãe. Então foi Glenda que foi atrás de Nika. Que sinceramente eu já não tava entendendo mais nada nessa parte. Só que aí apareceu um carro esperando ela. E mesmo Tiffany fechando os portões, ela entrou na van. E olha só, mais um personagem que ressuscitou. Kyle, a irmã de Andy, estava dirigindo. E Glenda foi junto nessa, para desespero total de Tiffany. Bom, tudo isso foi contado no reality show de Chuck, que tinha uma convidada especial, a campeã de WWE, Liv Morgan. Era uma convidada especial do próprio Chuck, dando um beijo nele e ela tava ali para descobrirem quem matou o mordomo. Bom, para a campeã de WWE, ela achava que era Meg, a irmã de Jennifer. Mas vamos lá, né? Na verdade foi Glenda que envenenou a champanhe. Enquanto eles discutiam na sala, ela colocou o veneno na garrafa. Ok, então quem foi que matou o Joe? Elive já achava que foi a socialite, mas na verdade foi Gina. Com ciúmes, descarregou todas as balas dele no coitado. E essa arma foi um presente de Gina para Glenda, para ela guardar o segredo. Bom, mas até aí tudo resolvido, né? Só que essa maluca aí da lutadora de WWE, antes de participar do reality show, pediu pro diretor que queria ser assassinada ao vivo pelo Chuck. Então tá, o boneco atendeu o pedido dela, matando ela a facadas na frente do palco, encerrando o episódio, pedindo para todos que estavam assistindo não perder o próximo, e eu pedindo para vocês também não perderem o próximo vídeo da série aqui no canal, pois essa temporada parece que tá começando a melhorar. Enfim. Bom galera, este foi o Solucionando Filmes, até o próximo vídeo, valeu, é nóis. Fui.